vamos mergulhar em um termo bem conhecido, o design inteligente. O objetivo aqui é desconstruir essa expressão para a gente entender uma distinção que é, olha, fundamental e que está bem no centro de tudo. Olha, para a gente entender o que é o design inteligente, a gente precisa, antes de mais nada, fazer uma separação muito clara. Porque de um lado a gente tem a ideia, sabe, uma formulação, uma inferência sobre a origem das coisas. E do outro lado a gente tem o movimento. E aí já é outra história, uma agenda institucional, cultural, política, bem moderna e bem definida. É importantíssimo não misturar essas duas coisas. A ideia é separar o que é o conceito em si, sabe, da forma como ele foi, digamos, apropriado ideologicamente. Então, para começar, é fundamental a gente estabelecer uma coisa. Existe uma ligação histórica e bem clara entre o movimento moderno do design inteligente e o criacionismo lá dos Estados Unidos. E quem articulou tudo isso? Bem, o movimento, da forma que ele existe hoje, foi organizado institucionalmente pelo Discovery Institute. Eles basicamente construíram em cima do que os criacionistas já vinham fazendo lá nos anos 80 e 90. Então, o nosso roteiro aqui vai ser bem direto para desvendar essa história. Primeiro, vamos firmar bem essa diferença entre a ideia e o movimento. Depois, a gente vai fazer uma viagem no tempo para ver a história do termo em si. E isso vai nos levar a um ponto de virada lá em 1987. Daí para frente, a gente investiga a agenda institucional, o que os líderes pensavam e declaravam, para no final entender como a ideia original foi de fato capturada. Bom, vamos lá. O ponto de partida é justamente essa distinção central, que na verdade é a base de toda esta análise, a diferença entre a ideia e o movimento. Vamos olhar primeiro para a definição que os próprios proponentes do movimento dão. Eles dizem que é uma teoria científica. A base é que certas características do universo e da vida são mais bem explicadas por uma causa inteligente e não por um processo sem direção, como a seleção natural. Agora, é bem importante notar uma coisa. Essa ideia, essa inferência de um design, na sua forma mais pura, não é nada nova. Ela tem uma história bem longa, tanto na filosofia quanto na ciência mais agnóstica. E é aqui que a gente chega no ponto-chave da nossa conversa. A questão não é debater se a ideia de design é filosoficamente válida ou não. Não é isso. O foco aqui é a institucionalização moderna desse conceito. Ou seja, como um movimento ligado ao Discovery Institute pegou essa ideia e a transformou numa ferramenta para alcançar objetivos bem específicos, teológicos e políticos. Ok. Para entender como essa apropriação aconteceu, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Vamos olhar para a história do termo em si, muito antes desse movimento moderno sequer existir. E as evidências históricas são, sinceramente, fascinantes. Elas mostram que tanto o conceito quanto a frase exata, eles têm uma linhagem bem antiga. Então, isso leva a uma pergunta, né? Quão antiga é essa expressão, design inteligente? Muita gente pode achar que é algo super recente, dos últimos anos. Mas a história conta uma coisa bem diferente. Para começar, vamos voltar lá para o século XIX. Foi nessa época que os primeiros usos documentados da frase apareceram, principalmente no contexto daqueles argumentos clássicos da teologia natural, sabe? Aqueles que procuravam na natureza sinais de uma ordem, de um propósito. E o que é bem interessante é que o termo já circulava em discussões científicas e filosóficas mas muito antes de virar nome de movimento. A gente vê registros na revista Scientific American lá em 1847. Um uso descritivo por Patrick Edward Dove em 1850 e até uma menção em uma carta do próprio Charles Darwin em 1861. Isso mostra que a frase fazia parte do vocabulário da época para discutir a ordem das coisas no mundo natural. Não era algo estranho nem restrito a um grupo. O próprio Darwin, por exemplo, usou a ideia indiretamente quando foi comentar a visão de outro cientista, que falava sobre uma espécie de direção inteligente guiando as mudanças na natureza. E aqui está um ótimo exemplo. O botânico George James Allman, em 1873, usa a expressão exatamente como uma hipótese especulativa. Ao falar sobre a origem de algo tão complexo como o protoplasma, ele levantava a possibilidade de um design inteligente, quando as explicações puramente físicas que ele conhecia pareciam não dar conta do recado. Isso é incrível, porque mostra que há mais de um século o conceito já era usado para tentar explicar aquilo que a ciência da época ainda não conseguia. Então, o ponto fundamental a se entender aqui é este. Nessa época, a expressão era exatamente isso, uma expressão. Era parte de um debate filosófico, uma forma de explorar os limites do conhecimento científico.
Não existia um movimento organizado, não era um programa formal tentando desafiar a biologia evolutiva. Ok, vamos avançar um pouco no tempo. Chegando ao século XX, o termo continua a evoluir. Ele encontra um novo espaço, agora em discussões sobre a própria evolução, sobre o papel do acaso e até mesmo sobre cosmologia. E nesse período a gente vê o termo sendo usado de duas maneiras bem distintas, mas que se conversam. De um lado, um uso filosófico. F.C. Schiller, em 1903, por exemplo, sugeriu que a evolução poderia ser guiada por um design inteligente, mas ele tratava isso como uma questão metafísica, não biológica. Do outro lado, um uso cosmológico. O astrônomo Fred Hoyle, em 1982, usou a frase para discutir a improbabilidade matemática gigantesca de a vida ter surgido de forma espontânea. E mesmo bem mais tarde, na década de 1970, veja só, as enciclopédias de filosofia ainda apresentavam o design inteligente dentro daquele argumento teleológico clássico. A ideia de que a ordem e a adaptação que vemos no universo apontam para um designer inteligente ainda era tratada como um conceito filosófico tradicional. A expressão design inteligente não foi inventada nos anos 80 de jeito nenhum. Na verdade, ela já era usada há mais de um século em vários contextos, tanto científicos quanto filosóficos. Só que era usada como uma linguagem descritiva e não como uma bandeira ideológica. E tudo isso nos traz a um momento decisivo, a redefinição do termo depois de 1987. Foi aqui que a história mudou de rumo e foi uma mudança totalmente estratégica. O que causou essa virada? Foi uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos em 1987, num caso chamado Edwards versus Aguilar. Basicamente, a Corte decidiu que a chamada ciência da criação era, na verdade, uma doutrina religiosa e, por isso, não podia ser ensinada em escolas públicas. Foi o fim da linha. Essa decisão obrigou os proponentes a mudar de estratégia e, o mais importante, a mudar a terminologia. E a prova dessa mudança não é especulação, é documental. É só olhar os rascunhos de um livro didático da época, o Of Pandas and People, a gente vê uma substituição sistemática. Onde antes estava escrito ciência da criação, eles trocaram por design inteligente. Onde se lia criacionistas, eles passaram a usar proponentes do design. Foi literalmente um localizar e substituir em todo o texto. E tem uma prova final que é quase cômica, de tão clara que é. No meio do manuscrito, encontraram um erro de digitação bizarro. Creationists Proponentists. É como se fosse um fóssil textual. É uma junção da palavra antiga, creationists, com a nova, design proponents. Isso só acontece quando se faz uma substituição automática no computador de forma apressada. É a prova definitiva, preto no branco, da mudança de termos. É aqui que a coisa começa a virar. Esse período marca uma transição semântica importante. A expressão deixa de ser apenas sobre uma ordem geral na natureza e começa a se conectar a noções mais técnicas, como complexidade e improbabilidade, coisas que, em tese, poderiam ser calculadas. O terreno estava sendo preparado para uma grande mudança. Então, com a nova terminologia em mãos, o foco mudou. Saiu do conceito e foi para a institucionalização. Agora, a gente vai olhar para a agenda organizada que foi criada para promover essa nova roupagem, de uma simples ideia para uma verdadeira campanha. E quem estava por trás dessa campanha? O motor institucional era o Discovery Institute, um think tank conservador cristão. E os objetivos deles eram muito claros, declarados por eles mesmos. Eles queriam reverter o que chamavam de domínio sufocante da visão de mundo materialista. E, no lugar, promover uma ciência que estivesse de acordo com as convicções cristãs e teístas. Daí nasceram campanhas famosas, como a Ensine a Controvérsia. Ela trouxe consequências bem sérias, tanto no campo jurídico, nos tribunais, quanto no meio acadêmico. A estratégia do movimento estava prestes a enfrentar seu maior desafio nos tribunais. E o ano-chave para isso foi 2005. Esse ano se tornou um novo ponto de virada, quando toda essa nova terminologia foi finalmente testada num tribunal federal. E o que aconteceu em 2005 foi o julgamento do caso Kitzmiller versus o Distrito Escolar de Dover. E a conclusão do juiz foi assim, que era impossível separar o design inteligente de suas origens criacionistas e religiosas. Foi um golpe duríssimo na agenda do movimento. O resultado foi o seguinte: na justiça, a conclusão foi que o design inteligente era, na verdade, uma nova roupagem para o criacionismo. E na academia? Bem, a comunidade científica em geral viu aquilo mais como uma defesa da fé, uma apologética religiosa e não como ciência de verdade.
E o principal motivo para isso foram os objetivos religiosos que os próprios defensores do movimento deixavam bem claros. Para a gente entender o movimento por completo, não basta olhar só para a estratégia pública. A gente precisa ir além e ver o que os próprios líderes diziam, quais eram as suas convicções declaradas por trás de toda essa mensagem pública cuidadosamente construída. Essa citação de Philip Johnson, que foi um dos grandes arquitetos do movimento, revela muita coisa. Ele disse com todas as letras: a primeira coisa a ser feita é tirar a Bíblia da discussão. Isso mostra claramente a estratégia consciente de criar uma ambiguidade, de separar o argumento que ia para o público de suas verdadeiras raízes religiosas para que ele fosse mais aceitável. Agora, em contraste total com essa estratégia de ambiguidade, a gente tem uma declaração de outro líder importante, William Dembski. No livro dele, ele escreve que Cristo é indispensável a qualquer teoria científica. Bom, isso deixa bem claro que, para os líderes do movimento, o objetivo final nunca foi só científico. Era de forma explícita, teológico e cristão. E o mais interessante disso tudo é que essa estratégia de ambiguidade do movimento do design inteligente recebeu críticas de outros grupos criacionistas. O Henry M. Morris, do Institute for Creation Research, por exemplo, criticou dizendo que essa abordagem não era um método bíblico. O Carl Wieland, do Answers in Genesis, também reclamou que o movimento estava deixando a Bíblia de fora. Ou seja, até mesmo outros grupos com visões parecidas perceberam que aquilo era uma tática. Certo, agora vamos amarrar as pontas e resumir essa jornada para ficar bem claro como a mesma frase pode ter significados tão distintos ao longo do tempo. Essa jornada fica muito clara quando a gente organiza em 3 fases. No século XIX, era uma expressão descritiva dentro da teologia natural. Entre 1900 e 1980, evoluiu para uma hipótese especulativa na filosofia e na cosmologia. E, finalmente, no período pós-1987, consolidou-se como um nome programático de um movimento institucional. A diferença crucial, no fim das contas, é epistemológica. É a passagem de uma linguagem filosófica, mais aberta e especulativa, para uma identidade teórica organizada, fechada e com claras pretensões de ser vista como ciência. Entender essa distinção é fundamental. Primeiro, para não cometer o erro de traçar uma linha reta e direta entre os pensadores do século XIX e o movimento atual. Segundo, para reconhecer que o termo teve, sim, uma história legítima antes de seu uso político moderno. E terceiro, para deixar claro que o que aconteceu foi uma mudança de função de um conceito retórico para um rótulo de combate em uma disputa pública. Certo, chegamos ao final. E agora é hora de juntar todas as peças. As evidências, tanto históricas quanto documentais, nos permitem desenhar um caminho muito claro. O caminho de como uma ideia filosófica foi capturada e transformada numa campanha com objetivos bem definidos. Então a trajetória fica muito nítida, não é? Primeiro a gente tem a ideia histórica. Vimos que o conceito de design inteligente existiu por mais de um século, como uma ideia filosófica, uma inferência. Depois vem a adoção estratégica. Após aquela decisão judicial de 1987, o termo foi escolhido a dedo para substituir a ciência da criação, que tinha se tornado, digamos, tóxica do ponto de vista legal. E por fim, a gente tem a captura institucional. Foi quando o movimento moderno pegou essa ideia pré-existente e a transformou numa ferramenta para uma agenda cultural e religiosa muito específica, bem longe das suas origens mais agnósticas. Ok, diante de tudo isso que a gente viu, chegou a hora de voltar para aquela nossa distinção inicial e tirar uma conclusão com base nas evidências que foram apresentadas. Os fatos, tanto os documentos quanto as decisões judiciais, mostram que as origens do movimento moderno do design inteligente estão diretamente ligadas a uma estratégia jurídica para contornar as decisões dos tribunais contra o criacionismo. Mas, e este é um mais muito importante, o uso político de uma ideia não invalida necessariamente a estrutura lógica ou o potencial de investigação da ideia em si. Aqui a gente chega num ponto muito importante, uma distinção que precisa ser feita. O fato de um grupo usar uma ideia de uma certa forma para um certo fim não significa que a ideia em si, na sua lógica, seja só aquilo, entende? A apropriação institucional não define a natureza da ideia. E essa comparação deixa o argumento principal bem nítido. De um lado, a gente tem um movimento moderno do design inteligente, que é institucionalizado, com uma agenda cultural e religiosa bem específica, e que a justiça e a ciência ligam ao criacionismo. É uma estratégia social, legal. Mas do outro lado, a gente tem a ideia de design inteligente. E o que é isso? É uma proposta epistemológica, uma forma de inferir uma causa a partir da detecção de padrões complexos.
E essa ideia pode ser formulada de um jeito metodológico, sem precisar de nenhum compromisso religioso. A questão é que o uso ideológico de uma ideia não invalida a sua estrutura lógica ou o seu potencial de investigação. Aliás, a história da ciência está cheia de exemplos de ideias que foram politizadas ou distorcidas, mas que, no fim das contas, continuaram sendo temas legítimos para o debate científico. Então, o que é o design inteligente se a gente tratar ele apenas como uma hipótese? É uma proposta epistemológica. A ideia de que certos padrões de organização complexa que a gente vê na natureza poderiam ser explicados como resultado da ação de um agente causal inteligente. É basicamente uma inferência. E é exatamente essa distinção que permite uma coisa interessante: pegar o conceito central, tirar toda essa bagagem ideológica de cima dele e trazê-lo de volta para o campo da análise científica, como uma hipótese a ser investigada. Portanto, a questão fundamental aqui não é se a ideia foi ou não instrumentalizada. Isso é um fato, ela foi. A verdadeira questão é: será que essa instrumentalização esgota o conceito, invalida completamente a ideia que estava ali antes mesmo do movimento existir? E é por isso que é tão importante ter essa separação em mente, para não cometer um erro de análise bem comum, que é confundir as coisas. Confundir a estratégia legal com o conceito, a agenda institucional com a categoria explicativa. Em outras palavras, confundir o uso ideológico de uma ideia com a sua natureza epistemológica. É fundamental a gente lembrar disso. O conceito de design como uma possível explicação na ciência e na filosofia tem uma história muito mais longa e muito mais rica do que o movimento político que o capturou. Ou seja, a ideia de design como uma inferência sobre a origem de padrões complexos existe de forma independente do seu uso em debates sobre políticas educacionais. Concluindo, o potencial do design como uma categoria de explicação científica não deve, de forma alguma, ser confundido com os objetivos específicos do Discovery Institute. São duas coisas bem distintas. No final das contas, a jornada da expressão design inteligente é um estudo de caso impressionante sobre como a linguagem pode ser reaproveitada estrategicamente, mudando de forma fundamental as regras e o cenário de todo um discurso científico e cultural. Agora que a história dessa instrumentalização do termo está mais clara, a pergunta que permanece é: se a gente conseguisse despir o conceito de toda essa bagagem política e religiosa, será que ele poderia ser reintegrado ao debate científico para ser testado e criticado com o mesmo rigor de qualquer outra hipótese? E tudo isso nos leva a uma pergunta final, uma reflexão que vai muito além deste caso específico. Em que momento um conceito deixa de ser parte de uma investigação científica e passa a ser uma ferramenta de uma ideologia? Essa é uma questão fundamental, que nos faz pensar sobre a linha às vezes tão tênue que separa ciência, cultura e política.